Boa tarde, vamos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão do dia 10 de fevereiro, sessão do Pleno, em votação a ata da sessão do dia 5 de fevereiro, que a gente fez o Pleno, com exceção do julgamento do desembargador Fernando Ladeiras. Não havendo comentários, aprovada a ata. Palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Antes de... A gente tem dois assuntos que eu queria comentar depois da sessão, referentes a nosso rito processual aqui, e a gente comenta aqui. Então, palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno. Pauta da sessão do dia 10 de fevereiro de 2026. Agravo, número 4 de 2025. Agravante, Wilson Sons, Serviços Marítimos Limitada. Advogados, Dr. Breno Garboá Fernandes Ribeiro, Dr. Kleiber Ferreira Galdino Júnior e doutora Luísa Hipólito Moreira. Agravados, Procuradoria Especial da Marinha, Mohamed Irfan bin Awad Navawi, advogados Dr. Luiz Felipe Galante da Silva Ramos e doutora Laura Muniz de Freitas. Desembargador relator, Marcelo Davi Gonçalves. Palavra com o senhor desembargador relator, Marcelo Davi, para apresentar o seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores desse pleno do Tribunal Marítimo. Em apertada síntese, questiona-se nesse caso a ruptura de cabo mensageiro do rebocador Sépios quando em manobra de desatracação com o navio petroleiro Eagle Paraíba, ocorrido no dia 20 de agosto de 2020, às 15h40, no terminal aquaviário Almirante Barroso, município de São Sebastião, São Paulo, que resultou o óbito de Sebastião Santos, a bordo do navio tanque. Ainda no curso do inquérito, deu entrada neste tribunal petição 003328, processo cautelar 34.679, em que Mohamed, responsável pela faina a bordo do navio, requereu acautelamento da seção do cabo mensageiro, o que foi deferido pelo juízo. A referida seção do cabo mensageiro encontra-se devidamente acautelada na delegacia da Capitania de São Sebastião. A acusação da PEN, documento 0015-123, é de que o representado Mohamed teria sido negligente diante de um possível falha de atenção na condição dos tripulantes e da faina, pois o cabo mensageiro estaria sendo recolhido com excesso de velocidade pelo molinete do navio, gerando o rompimento do cabo. A defesa, folha 0050-107, por sua vez, alega, entre outros aspectos, que o cabo guia utilizado pelo rebocador era frágil. Ainda, o representado na representação pública apresentou representação privada em face de Saveiros Caimurano Serviços Marítimos S.A., incorporada pela embargante Wilson Sons Serviços Marítimos Ltda., reiterando a tese de fragilidade do cabo. No laudo de exame pericial, constatou expressamente que, abro aspas, o cabo do mensageiro do rebocador não foi submetido a testes de tração para averiguação de seu perfeito estado de operação. Porém, visualmente estava em boas condições de uso e possuía dimensões apropriadas para a função de mensageiro, fecho aspas. Assim, em que pese a inspeção visual dos peritos, a averiguação de perfeito estado de operação do cabo demandaria a realização de teste de tração, o que não foi feito. Logo, a adequada condição do cabo é ponto controvertido, cuja elucidação interessa tanto a defesa da representação pública quanto a acusação da representação privada. O representado Mohamed, através de petição 0167072, requereu produção de prova pericial, que foi deferida pelo ilustre relator através de despacho.
Ocorre que, a partir desse deferimento, a defesa de Wilson Sons Serviços Marítimos LTDA e resignou-se e requereu inicialmente embargos de declaração através do documento eletrônico 01950, sustentando em apertada síntese que há contradição, pois a decisão teria deixado de observar o artigo 116, 2, 4, 5 do Regulamento Interno do Tribunal Marítimo, que estabelece, regimento interno, que estabelece que o juiz deve indeferir o pedido de produção de prova quando essa não for necessária ao esclarecimento da verdade. Nos autos existem elementos que possibilitem a reconstituição e as condições técnicas do evento ou a verificação for impraticável. Que a realização da perícia no cabo, após 4 anos da data do incidente, revela-se completamente imprestável para fins de elucidação da controvérsia. Por último, que houve omissão da decisão, pois nesta não veio com fundamentação adequada a justificar a necessidade da perícia. Tal recurso, através do documento 0206533, e esse documento foi chamado pelo relator de decisão, mereceu do desembargador relator decisão dando-lhes parcial provimento para sanar a fundamentação, mas mantendo o deferimento da prova requerida. A segunda turma do Tribunal Marítimo, por unanimidade, julgou nula a decisão monocrática, conforme fundamentação do acórdão documento 0310-528, trazendo a matéria de mérito para o plenário. Saneado o processo, nos cabe aqui agora apreciar o agravo da Wilson Sons Serviços Marítimos LTDA contra o despacho do relator que deferiu a produção de prova, visto que perdeu o objeto o recurso de embargo de declaração. Então, para ficar bem claro, houve uma decisão do relator deferindo a produção de prova. Dessa decisão, a parte entrou com embargos de declaração. O relator julgou monocraticamente o embargo de declaração e dessa decisão a parte entrou com agravo. Tá? Quando esse agravo foi examinado pela segunda turma, a segunda turma, por unanimidade, entendeu que não cabia a decisão monocrática em recurso pelo relator e anulou essa decisão. Então, o que nos cabe agora apreciar? O agravo, que tem o mesmo conteúdo do embargo de declaração, ou seja, ele é irresignado contra a produção de prova deferida pelo relator. Tá? Esse é o estágio que nós estamos. Então, saneado o processo, nos cabe apreciar o agravo de Wilson Sons Serviços Marítimos LTDA contra despacho do relator, que deferiu a produção de prova, visto que perdeu o objeto o recurso de embargo de declaração. Nas razões recursais, o agravante reiterou seu posicionamento pela desnecessidade de realização de nova perícia à hora deferida, alegando morosidade injustificada, posto já ter sido realizado o laudo de exame pericial conclusivo pela autoridade competente. O agravante argumentou que a realização de nova perícia no cabo mensageiro após o decurso de 4 anos e meio da data do incidente revela-se imprestável para fins de elucidação da controvérsia. Ademais, sustentou o agravante pelo desconhecimento das circunstâncias de acautelamento e do próprio cabo acautelado, o que geraria risco ao resultado útil do processo, pontuando a ausência de certidão, declaração de acautelamento. O agravante apresentou ainda dúvidas sobre a seção do cabo foi acautelado pela delegacia, questionando se a parte do cabo acautelado seria, de fato, a parte do cabo rompido, em razão da velocidade empregada pelo navio. Dessa feita, o agravante repisou os argumentos contra a decisão. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a realização da perícia determinada. Em relação ao mesmo, deve ser conhecido o recurso de embargo. Em relação a esse recurso, já se manifestou o ilustre relator com os seguintes argumentos, abro aspas, fez-se necessário inicialmente distinguir o precedente alegado pelo agravante no agravo 65, que é de minha autoria, de 2004, suscitado pela parte, uma vez que aqui houve deferimento de tutela cautelar a fim de preservar o cabo mensageiro para futura perícia. O que se trata desse agravo 65? Um processo que eu fui relator,
de um pedido de prova. Tinha mais ou menos isso, uns 4 anos do acidente, só que se tinha dúvida se aquele cabo a ser periciado era realmente o cabo envolvido na manobra. Diferente desse caso aqui, que o cabo foi instantaneamente acautelado, a pedido da parte interessada. Então, a meu ver, são casos bem distintos. Não merece aqui o precedente. Disse mais o douto relator. Negar, assim, o deferimento da realização da perícia é, a um só tempo, cercear o direito de defesa do representado e limitar o exercício do legítimo direito de ação da PEN. Além disso, não havendo pedido absurdo ou inexequível, deve, a princípio, ser preservado o direito das partes de produzirem provas admitidas em direito. Logo, esse juízo deferiu o requerimento. Ademais, um dos requisitos que as partes podem formular ao perito diz respeito à própria condição geral do cabo, como aventado pela embargante. Então, esses foram argumentos do douto relator para deferir o pedido. A douta Procuradoria e o representado Mohamed apresentaram contra-razões em relação a esse recurso. Haverá a defesa oral, né? Tá, pedindo, então, que fosse indeferido o recurso. É o relatório. Palavra com a senhora representante da Procuradoria Especial da Marinha, a procuradora Daniela Schumacher. Senhor juiz presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria ofereceu contra-razões ao agravo de instrumento interposto por Wilson Sonhos Serviços Marítimos Limitada, pugnando que seja mantida na íntegra a decisão ora recorrida, pelas razões a seguir aduzidas. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial em parte do cabo mensageiro, que se encontra cautelado na Delegacia da Capitania em São Sebastião. O agravante sustenta a desnecessidade de realização da perícia por suposta morosidade justificada, bem como por já ter sido realizada a perícia anterior. Ademais, ressalta desconhecer as circunstâncias do acautelamento e do próprio cabo acautelado, o que representaria risco ao resultado útil do processo. Cabe destacar que o juiz, sendo destinatário das provas, tem o poder e dever de determinar de ofício ou a requerimento da parte as provas necessárias à instrução do processo e apreciá-las conforme seu livre convencimento motivado, nos termos do artigo 370 do CPC, combinado com o artigo 155 da Lei 2180 de 54. No presente caso, a realização da prova pericial poderá ser útil para elucidar o ocorrido e comprovar eventuais responsabilidades, não havendo justificativa para não realizá-la. Ademais, visto que o cabo mensageiro se encontra acautelado na Delegacia da Capitania em São Sebastião, a referida perícia não é inexequível, conforme alega o agravante. Diante do exposto, o presente agravo não merece ser provido, devendo a decisão ora recorrida prevalecer por seus próprios fundamentos. Palavra com o senhor advogado Dr. Luiz Felipe Galante. Do agravado, o senhor Mohamed Irfan bin Ahmed Nawawi. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima representante da PEN, serei breve, tal como a própria PEN também. Mas apenas gastar alguns poucos minutos aqui salientando 1, 2, 3 pontos que parecem relevantes. Esse caso, conforme detalhadamente descrito no relatório, ele já esteve aqui sendo discutido por Vossas Excelências. A última ocasião foi no dia 11 de novembro do ano passado, quando os embargos de declaração foram julgados pelo plenário. Portanto, a matéria já é conhecida e até deliberada anteriormente por Vossas Excelências. No resumo da coisa, um cabo se rompeu, atingiu o chicote, o chicoteio que ele deu, atingiu um tripulante que faleceu.
duas versões diametralmente opostas, o rebocador, a quem pertencia o cabo mensageiro, alegando que o navio recolheu o cabo muito rapidamente. E os tripulantes todos do navio dizendo que não, que recolheram em velocidade lenta. Porque o cabo rompeu? Ora, numa circunstância como essa, de versões absolutamente contraditórias, há de se investigar mais. E o encarregado da capitania, e nisso o representante de passe, representado pela PEN, tem sido muito enfático e leal desde o começo, com críticas pesadas, no sentido de que o encarregado adotou um viés e não queria investigar mais de nada e, na realidade, assumiria a versão dada pelo rebocador. Não exigiu o certificado de validade do cabo, nós tivemos que peticionar seguidamente dentro do inquérito, isso, portanto, é informação extra-autos, está nos autos. Foram apresentados 3 certificados diferentes, nenhum deles correspondia ao cabo. Isso só faz avultar as suspeitas de que existe algo errado, pois uma empresa do porte da Wilson Sons não conseguia achar o certificado de um cabo seu, no mínimo, causa espanto. Depois disso, insistimos na questão da perícia do cabo. O encarregado se negou, disse que a inspeção visual era o suficiente. Pegamos uma outra seção do mesmo cabo que restara a bordo e fizemos o teste, trouxemos à capitania. O teste mostrava que o cabo estava totalmente comprometido na sua resistência. E, mesmo assim, não conseguimos demovê-lo. A única solução foi bater as portas aqui do Tribunal Marítimo para, através de uma medida cautelar, assegurar o acautelamento do cabo que estava em poder da capitania, visto que o encarregado já nos anunciara que queria dele dispor, não restando mais nenhuma prova que pudesse ser produzida no futuro. E aqui estamos. O agravo, como foi bem salientado pelo relator, ele tem 3 pontos principais. O primeiro seria o questionamento do acautelamento em si, que o cabo que está lá acautelado pode não ser o mesmo cabo, nem se sabe se efetivamente há um cabo acautelado, uma sequência de dúvidas. Só que todas elas estão vencidas desde lá de trás, quando foi decretada a medida cautelar por este Tribunal Marítimo, determinando ao encarregado do inquérito que acautelasse aquela seção do cabo que ele colhera a bordo. Portanto, matéria absolutamente vencida. Acrescenta-se ainda que o ato de acautelamento estaria completamente viciado em função da ausência de uma certidão de acautelamento. Uma exigência legal de que esse ato específico seja praticado. Sem isso, diz o agravante, o acautelamento seria ilegal, negativo. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E não há lei a respeito. Ao passo em que há a confirmação reiteradas vezes por parte da capitania que o cabo está lá devidamente acautelado. A questão da inexequibilidade, possível, suposta inexequibilidade, em função do tempo já passado. A própria decisão de Vossas Excelências, em novembro, diz que não há que se falar em tese em inutilidade de perícia por eventual deterioração do cabo. Outro sim, um dos quesitos que as partes podem formular ao perito diz respeito à própria condição geral do cabo, como aventado pela embargante. Se o agravante tem dúvidas a respeito, coloque um quesito logo inicial a ser analisado pelo perito, que será indicado por esse tribunal. Não há motivo para simplesmente se cercear a prova. Muito ao contrário. Sem essa prova, o representado e representante de parte não tem como exercer plenamente seu direito de defesa. Há de se investigar se esse cabo estava ou não estava comprometido e se mesmo puxado lentamente ele acabou por se partir e atingindo alguém. Por último, invoca-se um precedente jurisprudencial do próprio relator. Me dispensaria de abordar o ponto, pois já foi mencionado, aquele precedente nada tem a ver com o caso presente. Lá, a parte foi negligente e não requereu medida cautelar no Tribunal Marítimo, enquanto nós o fizemos desde a primeiríssima hora. O cabo está lá aguardando para ser objeto de investigação probatória. Merece também ser sublinhada a posição da própria PEN, e busca justiça, e não pura e simplesmente condenação.
e desde o começo ela também tem se posicionado favoravelmente a essa perícia no cabo. Por esses argumentos, portanto, aquela decisão de novembro, nos embargos de declaração, reputa-se impecável. Ela contém todos os motivos necessários para que se rejeite o agravo e se dê prosseguimento ao processo, finalmente iniciando-se a perícia no cabo, que ajudará a determinar a efetiva causa do acidente. Muito obrigado. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador, relator Marcelo Davi, para apresentar suas conclusões. Excelentíssimos desembargadores, aduzo ao embargante que a realização de perícia no cabo mensageiro, após 4 anos da data do incidente, revela-se completamente imprestável para os fins de elucidação da controvérsia, colacionando o precedente do agravo 65/2004, da minha relatoria, em que este tribunal indeferiu o pedido de realização de prova pericial em cabo utilizado na amarração de navio, em razão do transcurso de cerca de 5 anos, era o precedente, do ocorrido. Ocorre que, como bem pontuou o relator, tal matéria é distinta, visto que houve, neste caso específico, acautelamento do cabo e não há questionamento sobre se aquele cabo, submetido ou não à perícia, seria ou não o cabo efetivo do rebocador. Então, o precedente não vale. Ressalto que a condição de rigidez do cabo é o principal ponto controvertido do processo. Isso me parece fundamental. O que se discute nesse processo? Se o cabo estava íntegro ou não. Essa é a grande discussão. Tá? Cuja elucidação é a verdadeira causa determinante do acidente. Competência judicante típica e fundamental do Tribunal Marítimo. Portanto, nossa maior preocupação. Por isso, diante dos princípios da busca da verdade real e da livre apreciação das partes por parte do magistrado, o indeferimento de prova só poderia ocorrer em circunstâncias absolutamente excepcionais, não sendo este o caso, e se ocorresse, representaria limitação ao exercício do legítimo direito de ação, como do representante de parte, até mesmo da PEN, que a requereu igualmente, e em caso de imprestabilidade da prova, como alegado pelo agravante, o próprio perito nomeado pelo juízo será capaz de atestar tal condição, repisando-se assim a sua necessidade. Então, eu vi aqui legítimos argumentos apresentados pelo agravante e pela agravada. O agravante alega, por exemplo, o princípio da necessidade de você ter um razoável andamento do processo, duração do processo. É um princípio constitucional que tem que ser preservado. A desnecessidade de repetição de prova já realizada é outro princípio extremamente válido. Mas comparado com os princípios alegados pela agravada, no sentido de que busca real da prova, né? É o principal ponto a ser julgado pelo Tribunal Marítimo, e a liberdade da defesa é outra questão fundamental aqui, eu não vejo por que indeferir a produção da prova. Então, o meu voto será no mesmo sentido do relator, né? Mantendo a decisão do relator, deferindo a prova requerida. Tá? Vi realmente argumentos possíveis num sentido e de outro, mas sopejando esses argumentos, eu entendo principalmente porque esse é o ponto principal do processo, e o tribunal é um tribunal técnico que deve buscar a verdade real, não há por que, se a prova for possível, ela deixar de ser realizada. Então, o meu voto é no sentido de conhecer o recurso de agravo, mas julgar improcedente, mantendo a decisão agravada do outro relator. Palavra aberta para discussão. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Marcelo Davi para apresentar o seu voto. Conhecer e julgar improcedente o recurso de agravo. Como votos dos demais desembargadores? De acordo. Negar provimento.
Então, decidiu o Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto do senhor desembargador relator Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 4 de 2025, agravo. Decidiu o tribunal, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo. Minuto. Cinco minutos. Palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Processo número 1 de 2025, recurso ordinário. Recorrente, Derlan Mendes Brito, advogado Dr. Bonifácio Camandaroba Júnior. Recorrida, Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator, Marcelo Davi Gonçalves. Desembargador revisor, Átila Lancuri. E com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Derlan Mendes Brito, proprietário e responsável pela manutenção do comboio Revel, advogado Dr. Bonifácio Camandaroba Júnior, Jorge Maurício Teixeira Borges, condutor do comboio Revel.
Palavra com o senhor desembargador relator, Marcelo da Via, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, é com muita felicidade que eu julgo aqui o recurso ordinário número 1 do Tribunal Marítimo, né? E digo isso porque o presidente é testemunha, eu fui um abnegado defensor desse sistema que o tribunal passou a adotar. Acho que isso dá ao tribunal muito mais legitimidade, permite ao jurisdicionado a sensação correta de que ele tem o duplo grau de jurisdição, de que é novamente apreciado por pessoas diferentes que deram a primeira decisão. Então, eu fiquei muito feliz, não foi uma coincidência, mas eu fiquei muito feliz de ser o relator do recurso extraordinário número 1 do Tribunal Marítimo. Acho que isso aqui é histórico, né? Eu acho que é uma virada democrática do tribunal muito importante, muito importante. Bem, vamos ao recurso. O recurso foi apresentado por Derlan Mendes Brito. Trata-se de recurso nomeado por apelação, ID 0248349, admitido como recurso ordinário, em atenção ao princípio da fundibilidade recursal, protocolado em 25/4/2025 por Derlan Mendes Brito, representado por seu advogado, em face de acordo unânime prolocado nos autos do processo 35.726/2022, publicado em 16 de abril de 2025. De imediato, o recurso é tempestivo, entendo que deve ser conhecido. Nos autos do processo, o recorrente, na qualidade de proprietário e responsável pela manutenção do comboio, foi condenado por unanimidade à pena de 1.000 FIR e ao pagamento das custas processuais, requerendo pelo presente a reforma do acórdão para que a pena de multa seja substituída pela pena de repreensão, em razão de atenuantes. Então, esse é o fundamento único do recurso. Alega o recorrente que é pessoa hipossuficiente, com 3 filhos menores, pagando pensão alimentícia para 2 destes, bem como que teve sua conta bancária bloqueada para pagar dívidas junto ao banco, razão pela qual entende ser excessiva a penalidade admitida, sendo mais adequada a pena de repreensão. A PEN manifestou-se no sentido de que a pena aplicada não merece reforma, haja vista a dosimetria da pena ter sido corretamente feita e que a hipossuficiência do representado não impede a aplicação da pena de multa, pois ela é parte integrante da condenação, pugnando pela negativa do provimento ao recurso. Publicada nota para possíveis interessados, não houve manifestações, é o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria ofereceu contrarrazões ao recurso nominado de apelação interposto pelo representado Derlan Mendes Brito, que foi recebido como recurso ordinário, em razão do princípio da fungibilidade recursal. Pretende o recorrente a alteração da pena aplicada ao argumento de que seria excessiva e de que o representado seria pessoa hipossuficiente, com 3 filhos pequenos, pagando pensão alimentícia para 2 destes, que teve suas contas bancárias, razão pela qual seria mais adequada a pena de repreensão. Entende a Procuradoria que a pena aplicada não merece reforma. A dosimetria da pena foi corretamente feita, a hipossuficiência do representado não impede a aplicação da pena de multa, pois ela é parte integrante da condenação. Sendo assim, entende a Procuradoria que deve ser negado o provimento ao recurso do representado Derlan. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator, Marcelo da Via, para apresentar suas conclusões. De tudo que consta nos presentes autos, verifica-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido, e no mérito julgado improcedente. Como bem apontou a douta PEN, a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, de modo que a hipossuficiência do representado, por ele alegada, não impede a aplicação da pena de multa, haja vista ser parte integrante da condenação. Ademais, a substituição da pena de multa pela repreensão apenas tem cabimento quando estiverem presentes somente atenuantes a favor do responsável, em consonância ao disposto no artigo 128 da Lei Orgânica do Tribunal,
e o que não ocorre no caso em apreço, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. É a minha conclusão. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Átila Cury para apresentar suas conclusões. Mais nada a acrescentar, acompanho o desembargador Marcelo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Palavra só para observar um detalhe curioso desse recurso, que ele não é um recurso que se indispôs quanto ao mérito. Ele não rediscutiu o mérito, ele discutiu apenas a dosimetria, que acaba, no final das contas, há um retorno para a presidência do tribunal na aplicação dessas penas com revisão, etc., com base em artigos da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Claro, o recurso ordinário serve justamente para isso, para devolver ao tribunal toda a matéria, né? E, claro, na medida daquilo que é colocado no recurso, né? As turmas decidem e, em segunda instância, pode-se decidir novamente. Essa parte ele perdeu a oportunidade de discutir tudo novamente, que aqui nós teríamos que rever tudo, se de fato o acidente foi daquela forma, se a pessoa tinha responsabilidade, não tinha responsabilidade, e também a dosimetria. Ele deveria ter pedido, olha, eu não sou culpado, e se fosse, a dose aplicada seria pesada. Ele discutiu apenas a dose. Não estaria incorreta a decisão do desembargador relator desse recurso se dissesse assim: conheço e nego o provimento porque essa questão não é matéria para discussão em recurso ordinário. Ela é uma matéria para ser discutida lá na execução, da forma como pagar e tal. Eu acho que nós acompanharíamos de qualquer maneira. Não acho que a gente rediscutir aqui, como ele devolve a matéria para que nós discutamos tudo, de mérito, de pena e tudo, etc., então podemos discutir. Mas criamos também uma segunda instância dessa, que era julgada monocraticamente pelo presidente, em julgamento monocrático, e não era sequer trazido ao plenário, em geral. Até o desembargador Ralph trouxe mais de uma vez aqui essa discussão, distribuiu para ver se devia, se não devia e tal, mas é uma decisão, inclusive, solitária do presidente lá, se devo dividir isso em parcelas, posso converter essa multa em outra pena, de acordo com a hipossuficiência, etc. Isso sempre foi discutido lá no gabinete da presidência. Não pode, não é só dividir? Só dividir, ele não nem alterar, não. Substituir a pena. Porque ele queria, desembargador Nelson, ele pediu para substituir a pena A pela pena B. Falou, eu tenho culpa, eu reconheço a culpa. Então agora eu trago uma atenuante. Que a pena que vocês me deram foi muito... Estou trazendo uma atenuante que eu estou confessando, depois de condenado eu confesso. Eu quero trocar a pena. Isso o presidente não pode fazer. Ele poderia pegar aquela pena de 1.000 FII e dividir em 12 vezes. Perfeitamente. Então ele ainda tem essa chance de fazer isso. É isso mesmo. Sim, pode. É verdade. Sim. Perfeitamente. Sim. Na forma do artigo e tal, perfeitamente. E é bom que justamente isso, para a gente... A gente também não está analisando se o problema se o recurso foi feito para reanalisar tudo. Não foi. Não foi. Não. Esse especificamente, quer dizer, não. Qualquer recurso ordinário, isso que ele quer dizer. Recurso ordinário foi feito. O recurso ordinário, ele devolve. Não estou falando dele. Estou falando desse aqui. Peraí, mas se aplicou o princípio da fungibilidade para transferir recurso ordinário, a gente analisa... Não, na fungibilidade, ele entrou com o recurso ordinário. Chamou de apelação. Mas ele chamou como quisesse, podia chamar de recurso, qualquer coisa. A gente está analisando como recurso ordinário. Mas isso não é fungibilidade, isso é só um erro de nome. Aí que vem a pergunta. Se não teve mudança do entendimento do mérito e da culpa dele, a gente pode ficar alterando pena por qualquer...
por solicitação dele, para... Não, Entendi que ele é pobre. Eu posso aqui chegar no recurso, em sede de recurso ordinário, pedir para ter no apelo Olha, dele? devolve ao pleno tudo. E se nós acharmos relevantes os argumentos, sim, até isso. Que aqui no pleno, porque a gente discute quando está na turma, quando vai votar, aliás, o senhor faz sempre isso. Olha, eu acho que, eu concordo, mas eu acho que a pena foi pesada demais. É isso que a gente está discutindo agora. A gente está concordando com o julgamento porque ninguém discutiu o julgamento, ou seja, o julgamento transitou em julgado. Agora a gente está discutindo se a pena foi pesada demais ou não. E achamos que não, na forma do voto de Então, a gente Vossa pode- Excelência e Então, a gente do desembargador pode discutir relator. a gradação da pena tanto em recurso ordinário quanto também na análise do processo original. Perfeitamente, O que eu tenho sempre. ouvido aqui, mas o que eu tenho ouvido aqui é que a pena não se discute. É foro íntimo de cada um. Como assim? Não estou entendendo. Não, peraí. O senhor ouviu errado. O senhor está confundindo. O senhor está confundindo o seu voto com a decisão. Não estou confundindo. Já ouvi isso aqui, que a pena é uma questão de cada juiz analisar. Isso, e vamos Aí não votar. se pode discutir a Pode. pena. Pode, ué. Não, eu acho que você está... O recurso ordinário devolve tudo. Eu acho que é o seguinte, se o desembargador Júlio der 1.000 FIR, é convicção dele. Isso a gente não vai discutir. A gente tem Agora, discutido isso. se os outros acharem que é 200, aí sim é uma... Eu já fui Existem até explicar critérios de a pena, a desempate. gradação da pena e já ouvi isso. Que a pena é cada um, é foro íntimo de cada um. Eu acho que então, entendeu a gente errado. tem que discutir Porque a pena também. isso tem até critérios de desempate, que o desembargador Ladeiras é o professor disso. É o professor disso, já me corrigiu várias vezes que eu quero me meter, ele não deixa. Exato. A única oportunidade que eu tenho uma das oportunidades de votar é quando a pena não começar a pode. gravar essas Mesmo. Fala, desembargador. Não tinha nenhum comentário a fazer com relação à discussão, mas entendo que quando a gente acaba analisando, podemos rever o mérito e achar, não vou esculpar, vou diminuir a pena, vou aumentar a pena. A gente aumentar não, porque ele pediu. Mas a gente está julgando e pode mudar a pena. Eu não entendi muito Mas bem. não por que precisa que entrar no mérito. Isso. A gente pode analisar, mas no caso em questão, a gente entende que deve manter a pena. Não tem nada por que mudar a pena. O que eu acrescentaria é o seguinte. Ele reconheceu que ele é culpado. Em uma hora ele chegou e falou, não sou culpado. Só que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu realmente não olhei aqui, olhei. Tá? Mas de vez em já aconteceu casos, para mim, por isso que eu acho isso aqui uma boa, que o requerente, o culpado, ele apresenta lá o contra-cheque dele, R$ 750. Nem dividindo em 12 vezes ele vai conseguir pagar. Por isso que eu trago para pleno para ser analisado. Por quê? Porque na hora da decisão da pena, a gente não tinha esse elemento para aplicar a pena. E eu entendo que a pena está na decisão. Então, realmente, a pena é irrevogável. A pena está na decisão. Né? O desembargador Júlio pode botar 200 no FIA, mas se o desembargador Ladeira achar que é 100 e votarmos 100, a pena vai ser 100. Cada um tem. Eu não entendi a pena não é mutável. Isso realmente eu não entendi a colocação. O discurso, algumas vezes, eu queria explicar como eu cheguei nessa pena aqui. Aí a gente não precisa discutir. Eu já ouvi isso aqui. Não, mas aí é uma justificativa da pena, não é mudar a pena. Se quiser, por exemplo, se o desembargador Marcelo quiser 1.000 FII, porque eu acho que faltou defesa 5, eu não sei nem como é que dosa isso. Isso aí não... Bom. Então tá safo. É o primeiro recurso ordinário, realmente é interessante. Eu recebo muito disso aqui. Normalmente eu já despacho dando as 12 parcelas. Ele nem pede, eu já dou. Mas tem caso que eu já observei que realmente as provas apresentadas ele não tem condição de pagar. Por isso que eu acho que o recurso ordinário cai bem nisso aqui. Eu não posso alterar a pena. Eu não posso. Às vezes até à vontade, mas eu não posso. E só vou poder mudar quando der empate e eu votar. Acho que nem isso, né? Nem desembargador Ladeiras. Empate é a menor. É a menor. Empate é a menor. Ou seja, aquela que com as acima dela soma a maioria. Isso é o menor. A dúvida é sempre assim, uma deu repreensão, outra deu pena de 50 ou FIR. O que é menor de repreensão ou 50 ou FIR? Aí, nesse caso, são penas diferentes
e terá que todos decidirem se vai ser uma pena ou se vai ser o outro tipo de pena. Quando há empate se der em 3-3, tipos repreensão diferentes. e 50 FII, eu decido. Não. Não? Não. A princípio, as pessoas vão discutir. Se na rediscussão tiver o empate, o senhor então decide. Então, não, mas eu já estou indo lá no final. Ah, tá. Estou indo no final já. Afirmativo. É um dos casos que há o desempate, não só pelo mérito, mas também pela pena, se não se chegar o pleno a uma pena com maioria. Se houver empate, então o senhor desempata em qual tipo de pena. Obrigado. Isso aqui vai também, é aquilo, o revel. Agora, só um detalhe ainda dentro da discussão. O senhor Derlan Mendes Brito, ele está como proprietário e responsável pela manutenção do comboio. É este que está como agora o recorrente. Proprietário e responsável pela manutenção do comboio. Como é que ele ganha R$700? Não vi se ganha 700 não. Estou dando um exemplo. Eu não sei, não olhei não. Ok. Né? Porque já apareceu um pescador e ele falou, mostrou o contra-cheque dele lá. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador Marcelo Davi para apresentar o seu voto. Conhecer e julgar improcedente o recurso. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo, por unanimidade, nos termos do voto, o senhor desembargador, relator Marcelo Davi. Publicação do voto no processo número 1 de 2025, recurso ordinário. Decidiu o tribunal, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Processo número 8 de 2025, recurso ordinário. Recorrentes: Francisco dos Reis Cavalcante Neto, Antônio dos Reis Cavalcante. Advogado Dr. Marcos Antônio Silva Veras Coelho. Recorrida: Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Fernando Alves Ladeiras. Desembargador revisor Sérgio de Moura. Palavra com o senhor desembargador relator Fernando Ladeiras para apresentar o seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, eu tenho um relatório bem mais extenso, mas eu vou fazer apenas a síntese, que fica mais claro. Trata-se de analisar o recurso ordinário apresentado tempestivamente em conjunto por Francisco dos Reis Cavalcante Neto, condutor da balsa Atairu, e Antônio dos Reis Cavalcante, proprietário dessa balsa, quanto acordo unânime, prolatados autos do processo 37.506/2024, que condenou o primeiro à pena de repreensão e o segundo à pena de 150 UFIR, dispensados do pagamento das custas processuais em deferimento ao pedido de gratuidade de justiça. Os recorrentes apresentaram recurso ordinário em síntese. Alegaram que o acordo deve ser modificado por 1. Ausência de comprovação de culpa dos recorrentes, pois o acidente decorreu das condições ambientais adversas, com forte vento e maré de vazante, fatores naturais alheios à vontade dos recorrentes, tratando-se de caso fortuito suficiente para afastar imputação de culpa. 2. Inexistência de dano relevante. Oportuno ainda consignar que o aborramento causou apenas dano material mínimo na embarcação Elson Tour 2, de fácil reparo, não comprometendo sua flutabilidade, segurança dos passageiros ou meio ambiente. Não houve vítimas nem consequências relevantes que justificassem a sanção. 3. Desproporcionalidade das penas. O acordo reconheceu que o recorrente não possui antecedentes neste tribunal e, apesar disso, aplicou-lhe a penalidade pecuniária elevada, 150 UFIR, que, convertida em valores atuais, representa impacto financeiro desproporcional para o recorrente, pessoa de parcos de recursos. Está se referindo ao proprietário. E 4, princípios constitucionais violados. Artigo 5º, 54 e 55 da Constituição, que assegura o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Que o acordo não demonstrou de forma inequívoca o nexo causal direto entre a conduta do recorrente e o resultado danoso. Assim, nobres julgadores merecem ser afastada a responsabilidade dos recorrentes. Finalizou requerendo o provimento do recurso, julgando improcedente a representação e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reconhecida a atenuante da primariedade e a insignificância da avaria, de modo que a pena de multa de 150 UFIR seja substituída pela pena de repreensão. Conforme no artigo 143-A
do Regimento Interno, incluído pela Resolução 65/2024, o Tribunal Marítimo caberá o reexame de toda a matéria para apreciação do julgamento pelo Pleno Tribunal, que ora se aprecia. O acidente em tela trata-se de aborramento envolvendo as balsas motorizadas Atairu, conduzida pelo senhor Francisco dos Reis Cavalcante, motorista de pesca, inabilitado para a função, e Elson Tour 2, que se encontrava atracada, ocorrida em 7 de setembro de 2023, cerca das 17 horas. Os peritos realizaram a reconstituição, que ora está sendo exibida, do acidente de navegação, com registro fotográfico, sendo constatado o rompimento do costado da balsa Elson Tour 2, acima da linha d'água, a que estava atracada, na aleta de bombordo, e devido à altura do furo, a embarcação não alagou. O encarregado do inquérito, acompanhando os peritos, apontou o comandante da embarcação, motorista de pesca, como possível responsável, por estar executando função a bordo não condizente sua habilitação. E também o proprietário, pois negligenciou o CTS da embarcação, porque a embarcação operava com tripulação de segurança em desacordo com o CTS. Os indiciados não apresentaram defesas prévias, a douta Procuradoria representou em face dos indiciados, acompanhando o encarregado do inquérito. O representado que não apresentava antecedentes foram regularmente defendidos. A defesa argumentou que o inquérito não logrou êxito em demonstrar de forma clara e objetiva e com necessário grau de certeza e imparcialidade os fatos que levaram à representação dos acusados. Na tarde de 7 de setembro, consta céu limpo, parcialmente nublado, vento sudeste-nordeste, de 8 a 9,10, com rajadas de 25 nós. E havia aviso de mau tempo, aviso de vento forte, emitido às 3 horas do dia 6 de setembro, válido até às 12 horas Zulu do dia 9. No julgamento, assim decidiu a segunda turma do Tribunal Marítimo, condenando as partes, ora recorrentes. Os recorrentes, então, apresentaram este recurso ordinário, que ora se aprecia, é o relatório, excelências. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor presidente, senhores desembargadores, a Procuradoria ofereceu impugnação ao recurso ordinário, pugnando pela manutenção integral do respeitável acordo pelas ações a seguir aduzidas. Os recorrentes se insurgem contra o acordo, sustentando que não há comprovação de culpa dos condenados, que os danos não foram relevantes, que há desproporcionalidade das penalidades aplicadas e que houve violação do devido processo legal. Dessa forma, os recorrentes buscam a reforma do acordo para serem exculpados ou, alternativamente, que a pena de multa seja substituída pela pena de repreensão. Contudo, tal pedido não merece prosperar. No presente caso, pela simples leitura do acordo, é possível observar que restou devidamente comprovada a culpa dos representados, ora recorrentes, pela consumação do abarroamento e deficiência de equipagem. Restou comprovado e fundamentado no acordo que a causa determinante do abarroamento foi erro de manobra, cometido pelo MOP Francisco, que abarrou a balsa Elson Tour 2, que estava abarrancada. Por sua vez, a causa determinante da deficiência de equipagem foi o descumprimento da norma 202 da DPC, pois o CTS da balsa Atairu foi negligenciado. Dessa forma, não merece prosperar o argumento do recurso que sustenta a ausência de comprovação de culpa, visto que nos autos restou devidamente configuradas as condutas culposas dos recorrentes. Com relação ao argumento de que houve apenas pequenos danos, cumpre esclarecer que a constatação de apenas um pequeno dano material não possui condão de exculpar os representados. No caso em questão, o acordo foi claro ao avaliar a conduta culposa dos representados que consumaram o acidente e o fato da navegação. Também não merece prosperar a alegação de desproporcionalidade das penas aplicadas, visto que o condutor foi aplicada a pena mais branda, repreensão, e ao proprietário da embarcação foi aplicada uma pena de multa de 150 UFI. Assim, é possível concluir que o valor multa foi estabelecido de modo proporcional e adequado, sendo injustificado o pleito dos recorrentes. Ressalta-se ainda que o critério do valor da aplicação da multa não pode ser baixo, a ponto de se tornar ineficaz, no caso irrisório, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A sanção deve ser suficiente para cumprir seu objetivo pedagógico e inibitório, ou seja, desestimular a prática da infração. Por fim, também mostra-se desprovido de fundamento a alegação dos recorrentes da violação do devido processo legal.
No presente caso, o processo foi julgado sob o manto do devido processo legal e com observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo as partes se manifestado em todas as fases processuais. Dessa forma, resta claro que o acórdão merece ser mantido integralmente. Esta Procuradoria, portanto, se manifesta pelo não provimento do presente recurso, devendo a decisão prevalecer por seus próprios fundamentos. Obrigado, e quebrando o rito um pouco aqui, esse já é diferente do outro. Ele pediu para dar uma olhada em tudo e, por consequência, alterar, né? O outro, ele só dá uma olhada na pena, né? Palavra com o senhor desembargador. Relator Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, por ser tempestivo e ter amparo legal, o recurso ordinário deve ser conhecido, mas lhe negar provimento, acolhendo os argumentos apresentados pela douta Procuradoria. Em reanálise dos autos, ficou subjamente provado que o recorrente Francisco possuía habilitação apenas de motorista de pesca, ou seja, habilitado para a seção de máquinas, e não era habilitado para conduzir a balsa a Tairu, embarcação comercial de transporte de carga e pessoas que requer que o seu condutor seja habilitado como, no mínimo, moço de convés. No laudo de exame pericial, com as demais provas carreadas aos autos, provou a dinâmica do aborramento, que inclusive contou com reconstituição constante do anexo 1 do laudo pericial, que foi exibido para Vossas Excelências, ficando, a meu juízo, sobejamente provado o erro de manobra do condutor, não habilitado. A alegação de caso fortuito e de força maior para caracterizar fortuna do mar também, a meu juízo, está afastada, posto que havia aviso de mau tempo, com ventos fortes, que estavam presentes antes do início da manobra, que foi realizada por pessoas sem os conhecimentos técnicos adequados e necessários e que cometeu erro de manobra, como fartamente provado nos autos e no acordo atacado. Tampouco, com relação ao pedido alternativo, se pode aceitar a alegação de pena desproporcional, por, abro aspas, inexistência de dano relevante, fecho aspas, ou por ter atenuantes a favor do recorrente, pois que foram analisadas as atenuantes e ao primeiro foi aplicada a pena mínima de repreensão. Ao segundo, proprietário da embarcação de exploração comercial, foi aplicada a pena de multa de apenas 150 UFIR, ou seja, 72,4 vezes menor do que a máxima multa que poderia ser aplicada, pois que foram consideradas todas as circunstâncias, consequências e atenuantes a favor dos recorrentes. Assim sendo, concluo que a natureza e extensão da ciente fato navegação, sob análise tipificada no artigo 14, a linha A, aborramento, e 15, a linha E, deficiência de equipagem, ficaram caracterizados como aborramento entre embarcações a Tairu em manobra e Elson Tour 2, que estava atracada, tendo como consequência um furo no costado desta última, sem danos pessoais nem ambientais, que decorreram da conduta imperita do condutor inabilitado e negligência do proprietário, devendo ser mantida a condenação aplicada, julgando procedente a representação e improcedente o presente recurso. É como conclui, excelências. Palavra com o senhor desembargador revisor Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Com o relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Que não tem muito o que falar não, mas uma coisa me chamou a atenção aqui na petição dele. Uma vez eu recebi um recurso, eu não sei de onde o cara pegou o valor do FIR. Não pegou da nossa portaria. Eu lembro. E aí, lá embaixo mesmo, a execução resolveu o problema dele. Ó, a gente não vai aceitar seu recurso, mas a pena não é isso que você está falando, não. Ele multiplicou por 1.000, sei lá, né? Realmente, se multiplicar 1.000 FIR, deu 150 mil reais. E aqui ele falou um negócio que me chamou a atenção, que é justamente disso. Dizendo que a pena é muito alta. Né? Ele não falou a pena alta, ele falou que a pena tem um valor alto. Entendeu? Talvez eu não saiba, ele não saiba fazer conta, né? Ou não viu a nossa portaria. Então, isso é um fato também aí que, de vez em quando, bate lá na execução, bateu umas 2 vezes já, não sabe, não lê tudo, aí bota lá. Talvez voltar para reajustada. Não, estava no acordo.
Só que o... A gente parou de colocar isso. Não, mas o grande lance é o seguinte também. A gente tem que se habituar com um fato. Agora que é permitido um recurso sem uma condicionante, né? Não, é aberto, os advogados vão recorrer sempre que puderem. E, na falta de qualquer argumento, esse é um argumento plausível. Ele não tem um argumento para falar, foi muito alta a pena. A gente vai dar apenas aqui de 50. Mas o outro ele mostrou o valor. Bom, nesse caso houve um erro. Era 100 FIR a pena. Aí veio. Tem condições de pagar, acho que era 50 mil reais. Não sei de onde ele pegou essa UFIR. Mas a gente podia usar aquela UFIR. Não pode, não. Até pode, né? Encerrada a discussão, palavra com o senhor desembargador, relator Fernando Ladeiras, para apresentar seu voto. Excelentíssimos senhores desembargadores, apenas para esclarecer, o valor de 150 UFIR é R$ 675. Decisão. Conhecer o recurso ordinário para negar provimento. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Sérgio de Moura para apresentar seu voto. Com o relator. Obrigado. Como votos dos demais desembargadores? Então, decidiu o Tribunal Marítimo por unanimidade os termos do voto do senhor desembargador relator Fernando Ladeiras. Publicação do voto no processo número 8/2025, recurso ordinário. Decidiu o tribunal, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicadas na DTM para efetiva contagem de prazo para recursos. Uma delegação. Obrigado, senhora secretária, pela condução da pauta. Palavra aberta. Tem uma delegação de atribuição que eu tinha esquecido. O desembargador Ladeiras também esqueceu. Ao senhor capitão dos portos da Bahia para ouvir testemunhas do processo número 37.874 de 2024 em votação, deferida por unanimidade. Palavra aberta novamente. Sessão dia 24. Mas eu queria conversar, a gente tem 2 temas aqui para a gente conversar, tá? Mas antes, eu vou encerrar a sessão. Declaro encerrada a sessão do dia 10 de fevereiro